Se você reconheceu a música que estava tocando logo aí no início do vídeo, é porque você, assim como eu, descobriu esse tesouro. Ninguém sabe que eu estou aqui. Eu quero compartilhar com você um pouquinho os afetos que me conquistaram nesse filme. Fica comigo nesse vídeo e até o final dele você vai descobrir que Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui é uma pérola, é um tesouro, é um filmaço e você tem que assistir se você ainda não viu. E agora que rodou a vinheta, eu quero me apresentar. Eu sou Marcos Vinícius, se você não me conhece ainda. Eu escrevo crônicas num blog e estou agora desenvolvendo esse canal aqui no YouTube. O filme Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui é um filme chileno de 2019, está na plataforma de streaming Netflix e ele foi vencedor de uma categoria no Festival de Tribeca de Nova York, que a categoria, traduzindo livremente, seria o melhor novo realizador, que é o diretor Gaspar Antilo. O protagonista do filme é Jorge Garcia, o simpático Hurley da série Lost. Jorge Garcia interpreta Memo Garrido, que vive isolado com um tio dele numa região ao sul do Chile, e nessa região eles vivem numa ilha, numa fazenda de criação de ovelhas. Qual é o contexto? E aí deixa eu falar para você, se você não viu o filme, como aqui não estou fazendo uma crítica cinematográfica, mas sim falando de impressões, vão conter alguns spoilers do filme, tá? Então se você não viu, assiste o filme, depois vem aqui e assiste ao vídeo. Aproveito para dizer que eu não assisti nenhuma crítica na internet sobre o filme, nem li nenhum artigo sobre o filme. Foi apenas as impressões que eu tive de afetos que me tocaram ao assistir o filme. Então, continuando esse contexto, nós pegamos Memo vivendo já adulto e aos poucos vamos descobrindo que ele, quando menino, ele era um cantor mirim, tinha uma voz excepcional. Como eu fiquei impressionado com a atuação de Jorge Garcia. Ele tem uma presença em cena fantástica, olhares, trejeitos, o sentimento que ele passa de alguém que ninguém sabe que está ali é impressionante. Inclusive, eu quero até destacar a forma como ele anda com os ombros lançados para frente, como uma pessoa em queda, uma pessoa derrotada. É impressionante a interpretação de Jorge Garcia, digna de prêmio. Agora vamos falar dos afetos envolvidos neste filme. Para falar dos afetos, eu preciso dar um primeiro pequeno spoiler aqui. Memo Garrido, ele está com o seu tio vivendo nessa ilha, isolada ao sul do Chile, mas na infância ele foi um menino cantor e o seu pai tentou levá-lo para a carreira artística. Acontece, ele sempre foi gordinho, o empresário então rejeita a possibilidade de investir na carreira de Memo Garrido. E o que acontece? Aí nós vemos um pai inexistente. Esse pai vendeu a voz de Memo. Então eu quero falar aqui com o primeiro trauma, o primeiro afeto que atinge Memo Garrido, que é o seu desejo de cantar, e ele sentia muita satisfação ao cantar enquanto criança, suprimido. Ele tendo que dar a sua voz para outra pessoa. E eu percebo ali como que o seu pai não se importa com essa negociação. O seu pai simplesmente negocia e acha que tudo está normal. Então, o primeiro afeto envolvido aí é a supressão da voz, a retirada da voz dele, que afeta, logicamente, a construção da sua identidade. O segundo trauma que eu vejo aí nesse filme, o segundo aspecto dos afetos sendo traumatizados nesse filme, sendo machucados nesse filme, é uma invisibilidade que se inicia ali, nesse momento em que o pai negocia a voz dele para o empresário. Porque Memo passa a ter que ficar escondido, viver escondido. Ele não pode mais aparecer. Ele não pode ser o dono daquela voz. E isso me tocou muito, porque nós vivemos nessa era de egoísmo nossa, nesse mundo da pós-verdade. Nós vivemos muito essa questão da invisibilidade. E especialmente num mundo, economicamente, a sociedade está tão estratificada, tão dividida, a invisibilidade se torna maior ainda. E esse afeto mexeu muito comigo. Até porque, ao me identificar
muitas vezes com o personagem, eu percebi momentos em que eu fui invisível em situações que eu estava vivendo, de trabalho, de estudo, como garoto mesmo, era o garoto que ficava eu e um outro amigo no cantinho, que nenhuma menina queria dançar com a gente. Então, essa construção de uma invisibilidade, ela é muito dolorosa, e para Memo Garrido foi especialmente dolorosa. O terceiro trauma que Memo enfrenta é quando se estabelece nele o sentimento de culpa. Isso acontece por quê? Porque Memo está sendo tão massacrado ali por aquele momento de invisibilidade que ele passa a viver, porque tem um detalhe, toda vez que ele empresta a voz para esse outro menino cantar, o seu pai está com ele. Só que o seu pai não está com ele. O seu pai está admirando o outro menino, se satisfazendo com aquele negócio que ele fez. Mais do que nunca, Memo está invisível ali. E aí, num determinado momento, rompe essa inércia, rompe esse casulo, esse momento de dor que ele está vivendo, e ele toma uma atitude agressiva. Essa atitude agressiva tem uma consequência e se estabelece, então, em Memo um sentimento de culpa. Em função disso, Memo Garrido, ele se impõe um auto-silêncio. Ele silencia aquilo que ele tinha de mais precioso, a sua capacidade de transformar a vida em música. Gente, essa parte do filme, ela é atordoante. Ela mexe com você de uma tal forma que é impossível você ficar emocionalmente distante desse momento. Ele é de uma beleza estética muito grande. E é interessante que isso se dá através de um retiro obrigatório que ele vive, como se ele estivesse num esconderijo, aquela fazenda ali é um refúgio. E isso foi assim muito forte. Foi muito forte, mexeu muito comigo. E eu fico pensando em quantas pessoas vivem muitas vezes nesse retiro autoimposto, nesse silêncio autoimposto, porque alguém lhes roubou a voz e retirou a sua capacidade de expressão. Antes de gravar esse vídeo, eu assisti no canal do Ferrez, ou Ferrez, eu sempre fico na dúvida como pronuncia, ele falando de quadrinistas, desenhistas de quadrinho da periferia lá de São Paulo. Eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição aqui do vídeo de hoje, para você assistir e ver como que é importante que a gente possa dar voz às pessoas. Ao chegar nesse ponto, eu quero falar então da busca por redenção. Então essa busca por redenção, ela tem alguns aspectos que o próprio Memo vai tentando. O primeiro aspecto que eu acho muito interessante é que ele está sempre com fones no ouvido. E eu percebo ali uma coisa interessante nessa busca por redenção. Mesmo que ele tenha se autoimposto um retiro de silêncio, porque ele muito pouco falava, ele quase não conversava com o seu tio, e abandonado a música, ele trazia a música de fora para dentro dele, numa tentativa de ainda se manter, de certa forma, conectado com aquilo que era o seu... Eu achei essa concepção do diretor fantástica. E o ator, o Jorge Garcia, faz isso com uma maestria, andando compassadamente com aqueles fones no ouvido. É fantástico, é fantástico. A segunda forma que eu vejo que Memo começa a iniciar o seu processo de redenção, de saída daquele casulo que ele está vivendo, é uma ilusão. Isso mexeu muito comigo porque eu já tive momentos de ilusão também. Como é que ele cria esse momento de ilusão? Memo desenvolveu um hábito de entrar nas casas dos vizinhos e roubar pedaços de pano. Eu não vou contar por que ele fazia isso. Você assiste o filme, você vai entender do que eu estou falando. E ele vai, às vezes, para o meio das árvores ou no seu quarto, e ele cria uma ilusão de palco. Isso tem muito a ver com a nossa vida, às vezes. Eu mesmo, quando muitas vezes eu me sentia frustrado como garoto, eu me refugiava em algumas ilusões. E uma das ilusões que veio à minha memória é, como eu gosto muito de cinema, eu me imaginava dirigindo um filme. Essa é uma coisa curiosa que eu gostaria de contar a meu respeito. Eu me imaginava dirigindo um filme. Criei algumas histórias na minha cabeça e eu me escondia naquele mundo fantástico ali de que eu era o diretor de um filme. Cheguei até a me imaginar lá na festa do Oscar, ganhando o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, como que a ilusão, às vezes, ela é uma salvação, só que não é uma salvação completa. O terceiro aspecto dessa busca de redenção de Memo Garrido é um aspecto que quase que passa batido no filme e talvez fique assim um pouco sem compreensão das pessoas. Mas para mim foi fantástico. A ida do Memo à cachoeira.
que tem a ver a cena da cachoeira e esse processo de redenção, esse processo de reencontro consigo mesmo, de se curar dos traumas que o prendem ali naquele lugar isolado? Duas coisas impressionantes. Quando ele fica ali olhando para a cachoeira, eu imagino Memo lidando principalmente com o seu sentimento de culpa e olhando ali para aquela água, vendo ali uma oportunidade de encontrar purificação pessoal. E o segundo aspecto da cachoeira que eu vejo é a questão da potência. Então, esse aspecto da potência, de certa forma, para que Memo possa sair do seu estado de casulo, ele precisava de potência. E na minha visão, na minha percepção, quando ele vai até aquela água e olha ali, ele além de estar buscando esse aspecto da purificação, de lavar tudo aquilo que está dentro dele, ele também está buscando força, buscando potência. O que nos leva a um outro personagem fantástico desse filme, que é a Martita. O que acontece é o seguinte, esse pequeno spoiler não tem problema, não vai te atrapalhar para você assistir o filme. Um certo dia, que aquele barquinho vem buscar as peles, as lãs, a produção lá do Memo e seu tio Braulio, o dono do barco não pôde vir porque está doente. E vem a sua sobrinha. E ela fica impressionada com aquele homem silencioso, tenta conversar com ele, tenta falar com ele. Só que Marta não desiste. Ela questiona, pergunta, fala. Ela começa a puxar Memo Garrido para fora e o convida para um festival que estava acontecendo na cidade. O Memo diz que não quer, até que num outro momento há uma cena muito forte entre eles, uma cena bem dramática, e ela se assusta com tudo que acontece e sai daquele lugar, até que, antes dela ir embora, Memo, já começando a quebrar o casulo, ele vai até ela e apresenta um pouco de quem ele é. E esse momento assim é ensurdecedor. Em que sentido? É um momento que mexe com as nossas emoções de uma tal forma que nos abala. A partir daí, como lá no mito da caverna, Memo começa a sair da sombra para enxergar as coisas como elas são de verdade. Então, dessa forma, Marta, ou Martita, ela é a responsável por fazer com que Memo saia daquele casulo e comece a descobrir a verdade acerca dele mesmo. Porém, uma coisa interessante sobre afetos, e que a gente precisa entender, é que quando você começa a enfrentar a verdade que está dentro de você, oculta muitas vezes sobre camadas e camadas de afetos feridos, traumatizados, é que isso vai gerar conflito. Isso acontece e os conflitos ali que Memo passa a enfrentar, eles são os conflitos de ser descoberto por outros, não só pela Marta, o conflito de, não vou dar spoiler aqui, mas jornalistas o descobrem e começam a fazer pressão sobre ele, e um outro conflito que se torna muito forte na vida dele é o retorno do pai. O pai vai até ele, faz uma cobrança a ele. Pede que Memo continue a ser alguém sem voz. Como é que Memo Garrido começa o seu processo de libertação? A primeira coisa que acontece é que ele enfrenta esse pai para poder romper com padrões de trauma, padrões de comportamento que foram abusivos contra nós, padrões que foram criando esses afetos machucados. E é muito bacana ver que o relacionamento dele com Martita, que é uma pessoa muito frágil, fisicamente falando, o fortalece para ele se tornar essa pessoa que enfrenta o seu pai. A segunda coisa que vai colocando Memo no processo de libertação é começar a descobrir afeto da parte de Martita para com ele. O mais importante não é somente ele descobrir o afeto de Martita por ele, mas ele começar a aceitar, porque quando ele começa a sair, quando ele começa a viver, quando ele começa a ter potência novamente, ele começa a aceitar o afeto daquela moça, começa a descobrir a possibilidade de afeto. E aqui não estou falando de afeto, não estou falando de transa, de sexo, não tem nenhuma cena de trepada entre eles. É pura e simplesmente o afeto, o carinho, o caminho do afeto. E isso é sensacional também. O terceiro aspecto que me marcou muito é quando ele aceita, já que aí ele foi descoberto, muitas coisas acontecem ali que o expõem, reencontrar aquele cara que é o rapaz que roubou a sua voz. Esse reencontro, na verdade, é o clímax da história, e aí a gente descobre
realmente o que aconteceu, o que aquela atitude impensada, aquela atitude emocional, aquela atitude passional de Memo Garrido contra esse jovem fez. Nós vemos que o seu pai está lá no momento do reencontro, mas está a favor, ainda continua a favor do outro menino, que agora não é mais um menino, é um homem, e a gente se pergunta, a reconciliação entre eles, existe uma possibilidade de reconciliação? Respondendo essa pergunta, não há possibilidade de reconciliação entre Memo e aquele rapaz. Por quê? Porque, na verdade, nunca houve afeto entre eles. Um tinha o corpo, o outro tinha a voz e houve um negócio. O que acontece nessa cena, que inclusive é a cena onde Jorge Garcia canta a música de uma forma magistral, é uma reconciliação de Memo com ele mesmo, com a sua voz e principalmente com o lugar que ele ocupa no mundo. E aí nós vamos para a cena final do filme, que é uma cena de afeto também. Essa cena final, muito mais do que ser uma cena que prenuncia um romance entre duas pessoas, é uma cena que mostra o quanto é importante que alguém nos ajude a voltarmos a acreditar em nós mesmos. A cena final é uma cena incrível que não reforça o estereótipo, né, de cenas finais assim, que seria o romance entre o mocinho e a mocinha. Não, é uma cena de puro afeto, que demonstra que um afeto simples, mas poderoso, que é o afeto de acreditar na possibilidade do outro, tira aquele homem do seu autoexílio e o transforma. Filme que trata de afetos de uma forma profunda, maravilhosa, e que você não pode ficar sem assistir. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa análise, se há afetos aí dentro de você que precisam ser mexidos, para tocar na alma é o seu lugar. Se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho das notificações e deixa o seu comentário, porque o comentário é muito importante para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Por quê? Porque aí o YouTube, quando você faz comentários, ele divulga o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado, fique bem, a gente se encontra no próximo vídeo e olha, viva a sua vida, encontre o seu caminho, sem aglomerações, use a sua máscara, até o próximo.